Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E nós vamos falar agora sobre direitos humanos. Uma coisa muito importante, que todos terão direitos humanos, ou os humanos andarão direitos, quando desenvolverem um raciocínio através da leitura do conhecimento de cultura racional. Então, direitos humanos é o nosso assunto agora. Os direitos humanos é racional. E assim diz o Racional Superior no livro Universo e Desencanto, no 388 do Histórico. E vivendo como bicho, uns contra os outros, e matando uns aos outros. Ao passo que no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos, universalmente. O livro chama-se Universo em Desencanto, para ver que o Brasil, com o conhecimento de concórdia, é o país mais valorizado do mundo, universalmente. Porque a concórdia sairá do Brasil para todas as nações do mundo, porque ninguém aguenta mais viver em discórdia. Uns contra os outros e matando uns aos outros, e ninguém aguenta mais viver assim. Todos querem viver em paz, com amor e com a fraternidade, e com a concórdia e não em discórdia. O raciocínio fará a união da humanidade universalmente, e o pensamento fará a desunião da humanidade universalmente, porque no pensamento está a discórdia, discordando um dos outros, e por viverem em discórdias, vivem uns contra os outros e matando uns aos outros, ao passo que no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Concórdia quer dizer concordar racionalmente. Discórdia quer dizer discordar, que é como todos vivem, em plena discórdia. Isso é o pensamento, que é para todos viverem assim, para poder lapidar a humanidade e preparar todos por meio dessa lapidação, para que todos tivessem a oportunidade de conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é estudando a cultura racional e desenvolvendo o seu raciocínio. Aí sim haverá concórdia e haverá os direitos humanos. Não é isso, Porfírio? É exatamente isso, Dr. Luiz Cláudio. É exatamente isso que, aos poucos, a humanidade acaba percebendo quem é o pensamento. O racional diz assim: o dia que souberem quem é o pensamento, nunca mais ninguém vai querer pensar. E nestes nossos 2 últimos vídeos, se vocês prestarem bem atenção, fica bem delineado para nosso entendimento primário, que ainda seja, é a questão do quem é o pensamento, aquela energia invisível que atua pela direita, e quem é a imaginação, aquela energia invisível que atua pela esquerda. Mas que energia é essa? São habitantes invisíveis do espaço que estão a serviço de um poder maior para nos lapidar. Por isso o racional repete excessivamente até ver que a hora que a gente acaba entendendo. O pensador é duro de compreender as coisas. Ele diz: o pensamento foi feito para lapidar, não foi feito para acertar. A imaginação e o pensamento não foram feitos para acertar. Então jamais o ser humano acertará na vida em nenhum aspecto, pensando e imaginando, porque nós somos aparelhos das forças invisíveis. Não adianta você dizer: eu estou pensando bem. Você só está pensando que o campo de energia lhe determina você pensar. O que nós temos de nós mesmos, próprio, é o raciocínio. Porque o raciocínio é que nos determina o juízo. Eu vou pela direita ou vou pela esquerda? Você vai escolher. E a sua escolha é que lhe leva às situações que você vive, que lhe vai permitir ou não fazer outras escolhas, ou melhores ou piores. O juízo está no raciocínio, mas você não sabia disso, eu não sabia disso. Eu fazia minhas escolhas pelos meus gostos.
e a energia que estivesse me dominando naquela hora é que me faria escolher ou a minha sorte ou a minha desgraça. E assim estão todas as pessoas no mundo que não se conhecem. Eu já sofri muito com isso. Com a cultura racional, a gente começa a perceber esse jogo das duas partes, do pensamento, da imaginação, e de como que vai lapidando o ser humano. Não é para destruir o ser humano, é para lapidar, para aperfeiçoar. Mas essa fase já terminou. A fase espiritual, havia essas duas forças, e uma, mais ou menos, respeitava a outra. Vamos dizer assim, dentro de uma dominação espiritual, a regência da fase do pensamento. A regência mudou a partir de 1935, quando entra então a questão da cultura racional. Quem és tu? Quem és tu? Está pensando, está imaginando e não sabe por quê? Está sofrendo e morrendo e não se toca? Você não está vendo que você não é daí? Bicho. É assim que começa a cultura racional, categorizando todos nessa classe de bicho. Por que bicho? Porque estão sob o comando de duas energias, direita e esquerda, invisíveis, que são bicho. É verdade. Então, o animal racional, por não se conhecer, ele procura o entendimento no conceito científico, né? Ou doutrinário das filosofias e das religiões. E baseado nesses conceitos, ele procura sobreviver aqui nesse mundo da matéria, sempre achando que está certo. Mas vemos hoje, na fase do terceiro milênio, que todos estão errados. Mas por que se desenvolveu tanto tecnologia, tanto conhecimento espiritual, e ao invés de melhorar, vai piorando? Porque houve uma mudança de fase na natureza. Agora, a mudança é para sair do campo material, não aprimorar o campo material. Esse aprimoramento que foi feito no campo material acabou. Não nos levou a nada, cada vez mais pior. Todo o desenvolvimento tecnológico, científico e religioso não nos trouxe nenhum benefício, só piora. Então, o mundo racional determinou que chegou esse tempo de lapidação apenas por lapidar. Agora vai se lapidar quem quiser descer de categoria, porque quem não quiser se lapidar vai fazer por onde sair desse campo material, não ficar desenvolvendo essa matéria, cada vez mais desenvolvendo e as coisas piorando. O sistema de pior a pior. Resumindo, de pior a pior. Eu vou encerrar aqui minha palavra porque o Dr. Carlos está com a garganta coçando e ele quer falar. Dr. Carlos, é contigo. É verdade. Então, Lei dos Direitos Humanos, ONU, 10 de dezembro de 1948. Então, lei é de um sistema judicial, justiça, onde tenha tribunal, sentença, etc. Mas lei subentende deveres e direitos. O que acontece é que nós estamos vivendo o artifício. O artifício que vale são as leis feitas pelos homens. As leis que governam todos são feitas pelos homens. Tanto que todos respeitam os chefes das nações. São recebidos e respeitados. Mas essas leis dos homens, feitas com o pensamento e a imaginação, estão baseadas no artifício que é a lei do mais forte. Né? A lei do irracional. O mais forte destrói os outros para se alimentar, para explorar, etc. Pietro Baldi diz que as leis naturais são extensões das leis de Deus. O artifício nem respeita as leis naturais. A ciência estuda a natureza para ver se pode conquistar, dominar a natureza. Na política, então, é muito pior. É só a lei do mais forte mesmo, pura, né? Então, são pesquisadas, mas não são respeitadas as leis naturais. Se Pietro Baldi diz que são extensões das leis de Deus, aí então tem um outro degrau de justiça, um outro nível de justiça, que isso agora na fase racional vai começar a ser respeitado. No Amarelão tem uma prévia, antes de começar as lições, o racional diz: o mundo tem dono, estamos na fase racional, o mundo tem dono, mas não estava por conta do dono. Por quê? Porque as leis que são feitas aí, governam todos, são feitas pelos homens. Né? Então, na fase racional plena, vai haver uma civilização e aí sim vai estar em vigor as leis naturais da natureza. Todos estão em transformações, haverá sociedade humana,
como teve na época do alfabeto astrológico, cada um vai aprimorando as suas qualidades e vai evoluindo, mas isso é lei natural da natureza sendo respeitado. Lei natural da natureza, lá no outro lado, eles falam do karma, né? Dharma é dever ou lei, né? Karma é segundo as reações da pessoa. Cada um vai evoluindo e isso é que vai ser a fase racional plena. Como? Pelo desenvolvimento do raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido vai haver a paz, a união, a fraternidade, a concórdia universal e o respeito aos direitos humanos, que não tem, só vai ter na fase racional agora, né? Cultura racional, universo em desencanto. Direitos humanos, onde cada nação desenvolve daquela forma que adequa ao povo, àqueles que pertencem àquele grupo. Temos a ONU, onde reúne periodicamente todas as nações. Ali dá para notar o que é exatamente o domínio que vem de cima, né, lá do invisível, repetindo aí o que já foi falado, e toca para as vozes cá de baixo para que elas se diversiam, se espalham para aquela determinada nação. Então, aproveita-se do aparelho potente que é da natureza, que é o homem. O nosso cérebro, ele é duplo, ele é um receptor e também é um transdutor. Ou seja, faz esses dois papéis. E dali, por exemplo, vem os discursos. Quantos são realmente de estourar, de empolgar e ver a perfeição da situação, né, diante de um discurso que normalmente aparece lá na ONU. Lá estão, ou lá está, ou a visão de cada um, de um chefe de Estado, que já foi aqui tão falado nas outras etapas, de como o invisível, né, manipula ou aproveita-se do aparelho humano para essas finalidades, colocando-se uma nação de frente da outra, ou até uma nação contra nação, mas não importa. O ser contra a um determinado poder não quer dizer que seja ruim. Essa, então, eu acho que, pelo que foi dito, a ONU, né, responde bastante e compensa realmente pensarmos em humanidade. E nunca é demais lembrar que o Brasil é o país, ou a nação, que sempre faz a abertura do Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei realmente aqui no momento relatar o porquê, mas em termos de cultura racional a gente entende o porquê. Por que que o Brasil é a nação que abre o Conselho de Segurança das Nações na ONU. Mas o que eu gostaria de ressaltar realmente é que os direitos humanos não existiam na época da escravidão branca, não existiam na época da Idade Média, da escravidão negra, não existiam na fase dos idealismos, das ideologias políticas, religiosas, fanatismos e etc. Jamais haverá direitos humanos baseados em filosofias, em ideologias. Os direitos humanos é o que é o direito à vida, que já é um grande avanço que a ONU deu, só passarão a existir quando o ser humano se conhecer e estiver consciente de quem ele é, o porquê que está sofrendo, o porquê que está morrendo, o porquê do pensamento, o porquê da imaginação e o que quer na vida. Eu quero ter direito à vida. E qual é o maior direito à vida? É o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Oswaldo. Falamos de direitos humanos e de deveres também. Então, o meu recado é que você deve conhecer cultura racional muito rapidamente para ver o direito humano realmente completo. A união de todos e a concórdia de todos
todos com direitos humanos de viver bem e feliz e voltar para o seu mundo de origem, que é o mundo racional, através do desenvolvimento do raciocínio. Então, todos devem, correndo, conhecer cultura racional. Então, não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção e, se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Salve!